Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Hoje conversamos com a ganhadora do Prêmio Jovens Talentos da Indústria do Livro 2020-21, Ana Luísa Cardoso. Ela é a primeira agente literária a ganhar o prêmio realizado pelo PN, com patrocínio do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL, e apoio da Feira do Livro de Frankfurt. E no ano que vem, seguirá com todas as despesas de passagens e hospedagens custeadas pela organização, além de uma ajuda de custo no valor de €500. Na nossa conversa, Ana Luísa contou como sua carreira em uma das mais importantes agências literárias do Brasil, a Vilas Boas e Moss, e como é seu dia a dia, como funciona o trabalho de um agente literário, e sobre a importância da internacionalização da literatura brasileira. Ela também contou detalhes da história por trás de A Vida Secreta de Eurídice Gusmão, o livro de Marta Batalha, que alcançou sucesso internacional e que contou pontos para sua escolha como jovem talento. E no meio desse bate-papo, você também poderão ouvir como as juradas da edição deste ano do prêmio: Carolina Rocha, vencedora dos Jovens Talentos 2019, Lu Magalhães, sócia do Publish News, e Marie-Fé Bois Garcia, vice-presidente da Feira do Livro de Frankfurt, escolheram Ana como a vencedora e ainda partes do seu pitching. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 180, do dia 30 de agosto de 2021, gravado no dia 26. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes da Central 3. E agora, nossa conversa com a Ana. Anitta, parabéns, nossa Jovem Talento 2021. Foi uma edição meio casadinha aí, né, por conta da pandemia, então a gente juntou esses 2 anos. Super parabéns, acho que a equipe toda ficou super feliz com o resultado, acho que é super merecido, parabéns mesmo, viu? Obrigada, gente, eu amei, tô super feliz aqui também, na agência tá todo mundo felicíssimo, Luciana tá super alegre, toda orgulhosa. E os autores também, né, que eu vi muito autor bacanudo ali te dando parabéns. Nossa, deu uma repercussão bizarra, assim, eu não esperava que fosse dar essa repercussão toda, eu fiquei surpresa, muito legal. E você já é uma macaca velha de Frankfurt, né, já conhece aqueles pavilhões de frente para trás, de trás para frente, mas no ano que vem você vai de uma posição um pouco diferente, você está preparada para isso? Eu tô animada, tô curiosa, e vai ser bom, porque eu tô morrendo de saudade de uma feira, então vai ser gostoso. Eu imagino que Frankfurt provavelmente vai ser a primeira feira pós-pandêmica, eu não tenho muitas esperanças de ir para Londres ainda, acho que ainda vai estar meio confuso no começo do ano que vem, então acho que Frankfurt vai ser a primeira, assim, pós-pandemia, vai ser gostoso. Uma experiência diferente de feira. Gente, vocês não vão fazer nenhuma pergunta, não? Vai ficar só comigo mesmo? Eu acho que vale a gente ouvir agora também um pouco da palavra dos jurados que vocês acham. Boa, a gente conversou com os jurados depois da escolha, eu fiz uma mini entrevista com as juradas, né, que eram todas meninas, todas mulheres. E vamos tocar aí para ver o que elas falaram da Ana. Já temos, então, uma ganhadora. O júri se reuniu aqui privadamente e a escolhida foi a Ana Luísa Cardoso, nossa primeira agente literário a ganhar o Prêmio Jovens Talentos. Lu, como é que foi avaliar esses perfis tão distintos esse ano, né? Como foi para o trabalho de vocês aqui no júri? Bom, para começar, acho que a gente pode falar o tempo que nós conseguimos para chegar na informação, né? Foram quase 40 minutos, não sei se vocês perceberam. Mas acho que a importância que a gente tem nessa versão, né, nesse ano, escolhemos previamente 5 profissionais
altamente destacados cada um no seu pedaço, vamos falar assim. E a importância que a gente deu à diversidade desses papéis e importantes papéis no mundo do livro. A gente tinha 5 perfis com 5 posições e 5 destaques do nosso mercado editorial. Então, isso já foi 1000 vezes difícil, né? A gente vai duplicando e exponenciando essa dificuldade. Mas chegamos à conclusão que todos representariam muito bem o Brasil, né, nessa versão, e acabamos chegando na Ana. E Marifé, o que é que chamou a atenção de vocês, do júri, no perfil da Ana? Bom, para mim, como a Lu falou, todos são perfis excelentes. Na Ana, concretamente, é o papel do agente literário, né? Que no Brasil não tem muitos, e acho que é muito importante dar a conhecer a literatura no Brasil, como a Ana também apresentou, mas também levar essa literatura para fora, internacionalizar a literatura brasileira. E numa época que não tem apoio à tradução, que não tem esses incentivos que normalmente são apoiados por parte do governo, é ainda mais importante levar esse conteúdo para fora e conseguir que as pessoas se interessem pela literatura brasileira. Eu acho que isso é a parte mais importante, também desde o ponto de vista da Feira do Livro de Frankfurt. Carol, você que já foi a ganhadora, né, já esteve em Frankfurt nessa posição de jovem talento, que dica que você dá para a Ana? Assim, eu descobri uma outra feira na edição que eu participei como Jovem Talento, porque já conhecia a feira como profissional e é aquela agenda enlouquecedora. Então, eu tive a oportunidade de descobrir uma visão do mercado muito distinta, assim, de poder me relacionar com outros espaços e participar de outros debates que acho que em outros momentos... Enfim, se não fosse o prêmio, eu não teria conhecido. Então, acho que a minha maior dica, assim, para a Ana é para ela realmente liberar ao máximo a agenda dela, assim, o que for possível, para ela aproveitar esse outro espaço da feira, porque acho que essa é uma oportunidade muito especial mesmo de descobrir uma outra Frankfurt, que não só as reuniões de 30 minutos que a gente faz correndo. Muito bem, então, Ana, parabéns para você, super obrigado por ter acreditado no prêmio, ter participado, parabéns também aos outros 4 finalistas, eu tenho certeza de que, como a Lu disse, a Marifé endossou, e pude ver aqui também na reunião, que a Carol também disse isso durante a reunião, que foi, de fato, muito difícil escolher, porque eram perfis tão distintos, de áreas tão diferentes, né, umas das outras, e ter escolhido a Ana, acho que diz muito também. Então, parabéns para a Ana, parabéns para os outros 4 finalistas, e muito obrigado, Carol, Lu, Marifé, e a gente se encontra, então, em Frankfurt em 2022. Bom, eu queria perguntar para você, Ana, você falou que não esperava todo mundo ter o tanto de gente que apareceu nos comentários, a repercussão toda que teve, mas como foi você ver todo mundo ali comentando e te dando parabéns e talvez até pessoas que você nem esperava? Como que é essa repercussão? Foi muito gostoso, assim, tá sendo ainda, né? Porque ainda tá rolando. Além de ter o meu trabalho reconhecido, sabe? Um monte de gente falando sobre isso e olhando, eu acho que, para mim, acho que está sendo mais interessante, vai além da experiência pessoal, que é óbvio que é muito bom e, né, gostoso quando está todo mundo te parabenizando e valorizando o seu trabalho e tal. Eu acho legal a visibilidade que está dando para o que eu faço, sabe? Para o agenciamento literário, assim, até porque é muito engraçado. Toda vez que eu falo para alguém que não está envolvido no mercado editorial, sabe? Que eu sou agente literária, as pessoas ficam, ai, que legal, que máximo, deve ser tudo isso. Você trabalha numa editora? Eu fico, não, eu trabalho numa agência, sabe? E aí eu tenho que ficar explicando. Ninguém sabe exatamente o que um agente literário faz, sabe? Eu acho que eu ia até perguntar isso, né? Porque, se eu não me engano, eu posso estar enganado, vocês me corrijam, gente, que é a primeira pessoa de fora de editora, ou estou enganado?
Mas primeiro agente com certeza, não é isso? Isso é a primeira agente, com certeza. Os outros eram ou editores, teve o Gustavo, Gustavo, né, da TAG. É verdade. Uhum. que é da TAG, e teve o Guilherme Filipponi, que não era editor, né? Ele era do marketing. Uhum. Mas os outros todos acho que eram editores. Então, Ana, para uma pessoa desavisada como eu, o que é uma agente, mas conta também um pouco de como começou e como você foi parar aí onde você está. Cara, foi uma grande coincidência, assim, porque eu fazia faculdade de Direito, né? Eu estava quase me formando em Direito, meu pai é advogado, estava felicíssimo que ia ter mais uma advogada na família, e aí eu estava ali, faltava um ano para me formar, de 5, aí eu virei e falei, cara, eu acho que eu não quero fazer isso da minha vida, sabe? Acho que eu não quero isso para mim e tal, vou mudar para letras. E aí meu pai olhou pra minha cara e falou, tá, mas você vai mudar para letras e você sabe que eu não vou te sustentar o resto da vida, né? Que eu não vou estar aqui para pagar suas contas e tal, e não sei o quê. Eu falei, não, beleza, vou, vai dar tudo certo. E aí eu resolvi mudar de faculdade, eu tinha acabado de mudar de faculdade, a Luciana estava saindo da... Eu já estava meio velha até, sabe, para mudar de faculdade, não era mais novinha. E a Luciana estava saindo da Record para abrir a agência. Eu sou muito amiga da Bebel, filho da Luciana. Nós somos grandes amigas de adolescência, assim. E eu sempre admirei muito o trabalho da Luciana, eu amava, achava o máximo que a mãe dela era editora e tal. E a gente pirralha, ficava ligando para Marcinha na Record para pedir livro, a gente amava romances históricos, e a gente ficava ligando para Marcinha, tipo, Marcinha, o que tem aí de livro? O que lançou? E tal, ficava pedindo para ela mandar para a gente os livros. E eu achava aquilo tudo o máximo, mas não sei, por alguma razão, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu poderia fazer isso da vida também, sabe? E aí foi meio coincidência que eu troquei de faculdade, resolvi fazer letras, e aí a Luciana estava saindo da Record, abrindo a agência, precisando de alguém para trabalhar com ela, e a Bebel virou e falou, por que você não vai trabalhar com a minha mãe? Ela tá precisando de alguém, sabe? Fala com ela. E aí eu liguei para ela, falei, oi, então, lembra de mim, amiga da Bebel? Tô aqui mudando de faculdade e tal, vou fazer letras, tô sabendo que você tá precisando de alguém, posso estagiar com você? Tipo, quer me entrevistar? E aí foi assim, aí eu fui trocar uma ideia com ela, estava morando nos Estados Unidos na época, aí a gente trocou uma ideia por telefone, assim, aí quando ela veio para o Brasil logo depois, eu comecei com ela em novembro, a gente bateu um papo logo antes dela ir para Frankfurt, em Frankfurt de 2012, e aí de Frankfurt ela veio para o Brasil, e aí a gente se encontrou, conversou e tal, e eu comecei a trabalhar com ela oficialmente, nunca mais saí. Assim. E só contando para quem está nos ouvindo, Luciana, a quem a Ana se refere, é a Luciana Vilas Boas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do passado guerrilheiro de Luciana e tudo mais, leiam meu livro, ó, Jabá, olha o Jabá, olha o Jabá. Acho que já perdeu o espaço da indicação. Maior conhecedora de comunismo que eu conheço. E, Ana, quando você começou a trabalhar com a Luciana, você já tinha ideia, mais ou menos, de como funcionava uma agência literária? Ou você falou assim, Luciana, pode me entrevistar e aprendeu dali? Ela confiou e... Tinha menor ideia, zero. Nunca tinha ouvido falar em agência literária na minha vida. Mentira, para não falar que eu nunca tinha ouvido falar de agência literária na minha vida, eu tinha escutado, sei lá, na Flip anterior a isso, na Flip de 2012, em que eu estava assistindo uma mesa, não me lembro de quem com quem, que era um editor sendo entrevistado por alguém, era um editor gringo, acho que o editor da Granta na época, não me lembro o nome dele, é um inglês. E aí ele estava sendo entrevistado por alguém, ele comentou alguma coisa de, não sei o quê, porque minha namorada é agente e não sei o quê. E eu fiquei, o que é um agente? O que um agente faz? Sabe? Tinha a menor ideia. E aí, 3 meses depois, eu estava começando a trabalhar com a Luciana sem ter ideia do que eu ia fazer ali, sabe? Sabia que eu ia trabalhar com livro. E eu amei. Foi mais Ana, só desculpa um momento, porque deu um problema aqui no computador, ele travou. Mas eu acompanhei as reuniões do momento em que vocês foram escolhidos até o final, né? Até o pitching. E um ponto que elas sempre trouxeram muito foi a questão da venda dos direitos da Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Você pode contar um pouco mais como foi essa história aqui para os nossos ouvintes? Essa história é aquela história que a gente conta, assim, e que a gente dá como exemplo da exceção, firma regra do que é impossível de acontecer, sabe? Quando a gente fala, não espere que esse tipo de coisa vai acontecer com o seu livro, a gente dá o exemplo da Marta como a exceção, porque realmente foi excepcional, assim, o que aconteceu ali. A gente
Bom, a gente estava com o livro, né? A gente assumiu a representação e tal, aquele livro maravilhoso. E aí a gente teve uma dificuldade gigantesca de vendê-lo para uma editora brasileira, porque a gente começou a apresentar o livro para os editores, era começo de 2015, que a gente estava ali, né, no começo daquela série de crises que assolaram o mercado editorial brasileiro até agora, o início da pandemia, assim, que as coisas começaram a mudar, mas foi um período tenebroso para a literatura brasileira. E foi o começo disso, né? Os editores tinham acabado de levar aquele calote do PNBE, que o governo não pagou ninguém, um monte de gente faliu e tal, uma confusão, os editores estavam deprimidos. E, assim, eu tenho certeza que ninguém leu o livro naquela época, sabe? Naquele momento, porque eu realmente acho que se eles tivessem lido, mesmo na depressão que estava o mercado, mais gente teria se interessado, sabe? A gente não conseguiu nada, a gente ficou batalhando, e aí a gente conseguiu uma oferta simbólica, assim, de uma editora que vinha, né, numa reestruturação, assim, não era a casa ideal para o livro, não era a editora que a gente tinha pensado, né, dos sonhos, assim, já que eu gostaria de ver esse livro, mas a editora que leu o livro ficou completamente apaixonada e queria muito fazer. A gente falou, bom, a editora está apaixonada, isso é o que mais importa, sabe? A dedicação do editor mesmo com a obra. A gente não conseguiu nenhuma outra oferta, e é isso, o primeiro livro é isso, vamos fazer, vai publicar, o que importa é esse livro ser publicado, ele é maravilhoso, quando for publicado a gente acha que tem chance de ganhar prêmio, com um contrato no Brasil a gente tem chance de vender para o exterior, vamos fechar. E aí fechamos com essa editora, colocamos o livro no catálogo de Frankfurt daquele ano, de 2015, mas normalmente a gente não trabalha assim, livros que a gente ainda não tem um original previamente editado, sabe? Mesmo que não seja a versão final, pré-impressão, a gente não trabalha livro que ainda não está editado porque muda muito e aí é complicado. Tem uma coisa que a gente sempre fala que a narrativa ao redor de um livro ela tem que ser simples. Quando tem muitos poréns, mas aconteceu isso e aquilo, e foi, voltou, e tem X versões. Quando complica demais para explicar a história do livro para o editor internacional, se atrapalha, sabe, o processo de venda e tal. Não ajuda. Mas a gente resolveu colocar mesmo assim no catálogo e tal, quando a gente mandou o e-mail para os editores internacionais, que a gente manda junto com o catálogo, dando destaque a alguns títulos que a gente considera mais fortes. Aí a gente botou uma notinha assim no fim do e-mail, falar, tem esse livro aqui que é maravilhoso e tal, e vai ser o nosso destaque na próxima feira, que seria a Feira de Londres do ano seguinte. Ainda não está pronto, ainda está cedo para falar dele, mas keep an eye. E aí mandamos, e aí logo depois a Sabine Erbes, que é a editora de língua portuguesa e literaturas hispânicas de forma geral, na Surkamp, na Alemanha, ela escreveu para a gente pedindo para ler esse livro. E a gente ficou naquela meio receosa, assim, de mandar, não mandar, porque o original não estava editado, era maravilhoso, mas precisava de edição, sabe? E nada muito sério, assim, mas precisava de edição mínima, assim, para a gente considerar no ponto de mandar. A gente é muito chata com isso, eu sou muito chata com isso, eu não mando original para os editores, porque eu acho que não tá redondinho para mandar, sabe? E aí a gente falou, não, vamos mandar mesmo assim, porque esse livro é muito bom, vamos dar chance, vamos arriscar, e mandamos. E aí quando a gente chegou em Berlim, na semana anterior à feira, que a gente normalmente faz isso, a gente dá uma passada, já que a gente já vai estar na Alemanha, a gente dá uma passada ali em Berlim, Munique, para encontrar os editores nas editoras e tal, com mais tempo do que na feira. Aí, quando a gente chegou no escritório da Surkamp em Berlim, a gente teve reunião com ela e tal, e falando dos livros, não sei o quê, blá, 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 o livro tal, esse, aquele, e ela olhando para nossa cara. Aí a gente falou, bom, então, e tem aquele livro lá, né, que você pediu, da Marta Batalha. Ela, então, a gente quer fazer uma oferta por ele. Colocou uma oferta maravilhosa na mesa, que a gente não estava esperando. A gente ficou, tipo, eu e a Luciana olhando pra cara uma da outra, tipo, querendo gritar, sabe? Tipo, ah! E aí vendemos, fechamos na hora, era uma oferta preempt, assim, fechamos na hora, felicíssimas. E a Surkamp não teria editora melhor, assim, para lançar esse livro na Alemanha, a editora da Isabel Allende, de, enfim, grandes autoras, né, latino-americanas, de forma geral.
E aí a gente fechou com ela e aí já começamos a criar aquele buzz, né, ao redor do livro, avisar os scouts todos, ó, a gente tá com esse livro aqui que não tá nem editado e tal, a gente acabou de vender no Brasil, já fechamos com a Zurkamp em Preempt e tal. E Preempt é o jargão, para quem não sabe, que a gente usa para quando é uma oferta acima do valor ali, né, para você não levar o livro para o mercado, não voltar a outros editores para você fechar na hora. E aí a gente fechou e anunciou para todo mundo, começou a avisar toda a nossa rede de coagentes, e aí e a rede de scouts, chegamos na feira com esse livro super quente. Na feira a gente já fechou com a Feltrinelli na Itália, com a Porto em Portugal, com a Seis Barral na Espanha, fechamos com a One Word também na Grã-Bretanha para Word English, e aí dali a gente foi vendendo para o mundo todo. E aí fechamos também com o Rodrigo Teixeira, ainda na feira a gente já mandou um e-mail para o Rodrigo, esse livro aqui, você vai gostar, é a sua cara, leia, tá quente, já vendemos para XYZ e tal. E antes de a gente voltar da Alemanha, o Rodrigo já tinha falado, não, eu quero, é meu, vamos negociar. E aí foi esse estouro que foi. E vocês, eu tenho duas perguntas, hein, turma? Não vão me deixar fazer as duas. O Rodrigo é o produtor, que acabou sendo o produtor do filme, né? Vocês também cuidam desses direitos para audiovisuais, então, dentro da agência? Vocês não terceirizam isso? Sim. Não, a gente que cuida. A gente tem também uma rede ali de contatos, a gente é sempre em contato com produtores, não só brasileiros, estrangeiros também. A gente trabalha muito com scouts de audiovisual, que são figuras super importantes nessa divulgação, né, das obras que estão disponíveis para adaptação audiovisual. Mas as produtoras audiovisuais brasileiras são muito ativas, né? Agora, coitadas, estão passando por um período difícil com esse desgoverno que faz tudo que pode para destruir a cultura, mas as produtoras são muito ativas, assim. Então, a maioria dos contratos que a gente tem de audiovisual são com produtores brasileiros, o que é muito legal. E, Ana, você disse aí, né, que com a Zurkamp vocês conseguiram uma oferta maravilhosa, né? Você usou essas palavras exatamente. E é um processo que tem muitas pessoas envolvidas, né? Vocês estão envolvidos, a editora nacional pode estar envolvido, o autor, obviamente, está envolvido, aí possivelmente pode ter um agente internacional, o editor internacional, então, assim, tem que remunerar toda essa turma. Do ponto de vista financeiro, vale a pena esse esforço danado assim para poder internacionalizar a literatura brasileira, ou é uma coisa mais que faz muito bem para a carteira da agência, para o ego do autor? Ou seja, vocês têm retornos financeiros interessantes assim quando vocês fazem todo esse esforço de levar esses livros para viajar? Então, depende do livro, né? Assim, a gente, na VBM, a gente não assume a representação de livros só para o exterior, por exemplo. Assim como é muito raro a gente assumir a representação de uma obra isolada. Porque o negócio do livro, a gente trabalha com são muitas frentes com pequenas entradas, né? É muito difícil um livro específico te render muito dinheiro. Assim, e a agência, a gente trabalha com comissão, né? Então tem que render muito dinheiro para o autor para render algum dinheiro para a gente. Então por isso que a gente trabalha com obras. O modelo de negócio, a gente pega obras de um autor e aí a gente trabalha no Brasil, a gente trabalha no audiovisual, a gente trabalha para o exterior, a gente trabalha todas as frentes possíveis, a gente trabalha muito com licenciamento de textos mais curtos, assim, para obra didática, porque a Luciana sempre fala e sempre cita um editor espanhol que falava que o negócio de livro é um negócio de tostones, porque são muitos pequenos negócios que vão fazendo caixa, sabe? Então, no caso da Marta Batalha, sim, remunera, porque foram muitos contratos, foram mais de 20 contratos. Atualmente, né, já de uns anos para cá, com a desvalorização do real, acaba que quando a gente traz esses pagamentos em euro e em dólar para o Brasil, eles triplicam, quadriplicam, hoje em dia quintuplicam de valor. Então, acaba que rende mais, assim. E aí são muitas frentes, né? E o livro fez muito sucesso em muitos países, então gera royalties em euros, sabe? E aí tem o filme, aí a venda para audiovisual, que daí são contratos normalmente mais altos também do que os contratos que a gente fecha para publicação, porque enfim, tem muito mais dinheiro envolvido. E aí o filme faz sucesso,
Você tem, tipo, RLP, né, que é a renda líquida ali do produtor, que tem uma porcentagem que vai para o autor e, consequentemente, para a gente. Então, tem que ter essa pluralidade de frente, sabe? Se não tiver essa pluralidade, realmente é difícil fazer sentido financeiro, assim, para a agência. E, Ana, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você pode responder ela completamente, mas, enfim. No seu pitching, você falou sobre... claro que A Vida Invisível, da Eurídice Guzmão, foi um sucesso e rendeu muita visibilidade para vocês, mas você falou também, você citou no seu pitching o livro não sei se eu anotei direito, e se é isso mesmo, da Angélica Lopes, que a Planeta comprou num negócio em Preempt também. Você falou que foi uma surpresa para vocês e que você já de início acreditou nessa obra. Aí eu queria saber o que essa obra tem de diferente para você ter acreditado nela, e a surpresa de ter já uma editora brasileira comprando uma obra em Preempt e, enfim, que acredito eu que não seja algo normal ou que aconteça sempre. Não acontece sempre mesmo. Assim, eu não tinha a menor dúvida de que a gente ia conseguir colocar bem esse livro, né? Porque, enfim, a gente está num momento agora muito, muito mais propício para a literatura brasileira no mercado editorial brasileiro do que a gente estava 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente estava apresentando o livro da Marta, né? Então, as editoras brasileiras estão buscando isso. A gente vem, né, do Pós-Torto Arado, que era um livro completamente improvável se você fosse pensar nisso 2, 3 anos atrás, provavelmente quando o livro foi publicado em 2019, todavia deve ter comprado ali em 2018, sabe? Em 2018, quem diria que um livro de temática rural, sabe, de um autor brasileiro, desconhecido, ia ser o sucesso que foi, sabe? Então, e o que é muito legal quando um romance brasileiro assim, faz um sucesso estrondoso desse, é que ele abre o caminho para muitas outras obras, né? Então, você vê que desde que o Doutorado ganhou os prêmios todos que ganhou no ano passado e bateu os 100 mil exemplares, esse ano, a quantidade de literatura nacional que foi publicada e a visibilidade que o mercado está dando e, consequentemente, os leitores estão dando para essa literatura nacional é incomparável com 2, 3 anos atrás, sabe? Então, era um outro momento, então eu não tinha a menor dúvida de que a gente conseguiria colocar com certa facilidade esse livro, que eu não estava esperando era ser tão rápido, foi menos de uma semana, foi muito rápido. E uma oferta preempt, assim, tipo, tira da mesa, a gente quer, pá, vamos levar, sabe? E esse romance da Angélica, ele se chama O Título Provisório, eu imagino que não vai mudar o título, acho que deve manter, se chama Maldição das Flores. É a história de um grupo de rendeiras de Pernambuco. Ele se passa entre o século passado, ali 1918, 1919, no interior de Pernambuco, e os dias atuais no Rio de Janeiro. Então, na verdade, é uma linhagem de mulheres, né, que começa lá atrás com essas rendeiras. Uma família, que são as Flores, elas são conhecidas como as Flores, elas teriam... houve uma situação ali, enfim, na família lá atrás, em que uma maldição foi jogada sobre elas de que todos os homens que passassem pela vida dessas mulheres morreriam precocemente. E aí ninguém sabe exatamente se isso enfim, se essa maldição de fato existe ou não, mas o fato é que todos os homens que passam pela vida dessas mulheres morrem precocemente, o que faz com que elas tenham toda a solidão ali, né, de, enfim, serem mulheres sozinhas, né, solitárias em algum lugar, algumas delas, mas também deu a elas uma liberdade que as mulheres daquela época não tinham, porque elas não tinham nenhum homem para ficar ali palpitando na vida delas, dando ordem na vida delas, elas faziam o que elas queriam. E aí elas criam esse grupo de rendeiras, elas dominam esse ofício e criam esse grupo de rendeiras. E aí uma das meninas, que não é da família das Flores, mas que faz parte do grupo das rendeiras, ela é entregue em casamento a um coronel lá da região, que é conhecido por ser super misógino e violento, etc. e tal, e tudo que ela não queria era casar com esse cara. E aí ela é entregue em casamento, e ela e uma das Flores, que é amiga dela lá desse grupo de rendeiros, elas desenvolvem um código em renda para se comunicarem e para bolarem ali uma forma dela fugir daquela situação em que ela está. E aí, enfim, a história se desenvolve, não vou dar spoilers, a história se desenvolve e tal, e tem uma dessas rendas, tem um véu rendado por essa menina, pela Eugênia, que chega nas mãos
de uma jovem moderninha, toda para frentex e tal, feminista, sabe? Com todas as visões das jovens feministas de hoje em dia, no Rio de Janeiro. E aí ela, por causa desse véu, ela vai atrás, tentar entender o que contém nesse véu, né? Qual é a história da família dela. E aí a história é narrada a partir dessa busca que ela faz pelas raízes familiares dela. E aí ela vai até lá atrás. É muito, 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 muito maravilhoso. Eu acho que tem esse elemento feminista sem ser panfletário, sabe? E essa história de mulheres, narrada por mulheres, contada a partir da perspectiva das mulheres, tem toda essa questão da opressão feminina ao longo da história do Brasil, sabe? A forma como as mulheres não podiam se comunicar e se expressar e ser elas mesmas. E tem um episódio que passa em Recife, num jornal chamado Ave Libertas, que é um jornal que realmente existiu, que eram umas feministas, super também para frentex ali para a época delas, 1920, sabe? As mulheres estavam fazendo um jornal feminista e tal. É muito legal, assim, tem muitos elementos dessa história feminista brasileira, ao mesmo tempo que tem esse elemento da renda, que né, tá muito no imaginário do feminino, desse feminino oprimido também, sabe? E assim, dá uma ressignificação para essa coisa. E que eu achei muito interessante, porque quando eu recebi esse original, no ano passado, já nem sei o que eu tenho escrito no tempo. Quando eu recebi esse original, que eu comecei a ler, tem uma grande amiga minha que trabalha com bordado, e ela estava fazendo uma pesquisa justamente sobre os códigos que as bordadeiras usavam na Segunda Guerra para se comunicar, e que tinha uma rede de espiãs, mulheres, que eram espiãs que, né, se comunicavam, passavam as informações através do bordado, e que estavam acima de qualquer suspeita, porque ninguém esperava que aquelas mulheres bordadeiras, donas de casa, seriam espiãs, sabe? Então, acho que tem esse lugar ali das pessoas terem essa expectativa de que a mulher que trabalha, né, com a costura, com esse ofício que seria tão de um feminino subjugado, digamos assim, na verdade, elas estão sendo totalmente revolucionárias, sabe? De subjugado não tem nada, assim. Já gostei. E aí o livro só chega o ano que vem, né? Vai sair no ano que vem, no primeiro semestre, não tem data certa ainda, mas sai no ano que vem, livraço. Maravilhoso. Ana, só para me ajudar aqui em ver o seu dia a dia, o seu trabalho, primeiro que a gente está falando, por exemplo, que você falou, o livro foi vendido agora, são coisas que vão acontecer daqui a um bom tempo, né? É a primeira parte de um processo de entrar na editora, de até ser publicado. Então, de certa forma, vocês estão antevendo o que vai acontecer com o mercado também, né? E como que é buscar esses novos títulos que vão interessar para as editoras e também como que aparecem, entre aspas, né, não são mágicas, mas vocês procuram ativamente novos autores, as pessoas batem nas suas portas ou vocês vão buscar para o mercado? Como que funciona isso para descobrir esses novos talentos, entre aspas? Assim, majoritariamente os autores vêm até a gente, né? Tipo, é muito raro, assim, a gente ir atrás de algum autor, não por falta de vontade, mas mais por falta de tempo mesmo. Eu adoraria ter tempo de fazer essa pesquisa mais ativa de pessoas, sabe, nos cantos mais espalhados do país que estão escrevendo, o que estão escrevendo e tal, porque eu tenho certeza que tem muitos talentos que a gente não tem nem ideia, sabe? Mas, infelizmente, assim, a gente não tem tempo de fazer isso, é muito trabalho, a agência é pequena, né? Nós somos 4 pessoas trabalhando na agência, então uma trabalheira insana, não dá tempo de fazer essa prospecção mais ativa. Mas como tem muito poucas agências também no Brasil ainda, sabe? Acaba que as pessoas vêm até nós, e a VPM sendo uma das agências mais conhecidas, os autores vêm, e aí, sei lá, tem o livro da Marta, que foi um grande sucesso, e aí as pessoas ficam sabendo, e falar quem é essa agência aqui que cuidou desse livro, aí vai procurar, e aí autores que conversam com autores, né, que são amigos entre si, e aí falam, pô, me indica aí para sua gente, sabe? Então vai vindo, tem essa rede, assim, que os livros vão chegando, os autores vão chegando, e a gente vai lendo, vai olhando, assim, a gente tem a abinha lá no site da VBM, que é para os autores mandarem originais, a gente olha tudo que chega, a gente obviamente não responde a tudo que chega, porque não dá tempo, não tem como, a gente teria que ter alguém trabalhando ali full time só para responder as solicitações de representação, mas quando a gente pega alguma coisa que a gente acha que tem potencial, assim, a gente pede para receber o original completo, tal, o PDF todo, a gente lê,
E realmente, você trabalha, né? Você começa a trabalhar um livro, você não vai pensar em ver esse livro publicado antes de um ano e meio, assim. Então, realmente é uma coisa que você trabalha com espaços distantes, né, no tempo, assim. Ana, pensando que tem muito autor nos ouvindo também, né? Além de editores e livreiros, temos muitos autores na nossa base. E se um autor quiser submeter um trabalho, você disse aí que tem um espaço no próprio site da agência, por onde eles podem submeter esses textos, né? Ou parte do texto. Mas o que é que chama a atenção de vocês, assim, nesses textos? O que é que faz o olho brilhar? Que você olha e fala assim, putz, isso aqui tem potencial, esse aqui acho que vale a pena a gente pegar para representar. É a voz narrativa, principalmente, assim, primordialmente, o autor ter encontrado uma voz ali, sabe? Uma forma de narrar, porque, assim, eu acho que a história em si, é óbvio que às vezes tem histórias muito interessantes, essa história da Angélica, por exemplo, do Maldição das Flores, é muito interessante, a história em si, mas se ela tivesse uma voz narrativa ruim, se tivesse mal escrito, sabe? Se tivesse mal narrado, você pode ter... E é uma coisa que eu noto muito, porque a gente recebe uma quantidade infinita, assim, gigantesca de originais para serem avaliados. Pessoas falam, não, porque eu tenho uma ideia maravilhosa para um livro, não sei o quê, com umas tramas, sabe, mirabolantes, mas a pessoa não sabe escrever. E, assim, a gente está falando de literatura, sabe? Literatura, o texto é a base daquilo, sabe? Não adianta você ter uma ideia maravilhosa de história se você não sabe como você vai contar aquela história, sabe? A forma como você vai contar aquela história, o ritmo que você vai dar para aquela narrativa, o tom que você vai dar para aquela narrativa, fazem toda a diferença. Você pode ter uma história maravilhosa, que se ela for contada de uma forma equivocada, de uma forma, um texto mal construído, vai ficar um saco, sabe? A leitura vai ficar ruim, vai ficar empacada. Então, eu acho que... E, no final das contas, a gente tem romances maravilhosos que não acontece nada. Sei lá, um dos últimos romances que eu li recentemente, que eu fiquei completamente embasbacada, que eu amei, fiquei apaixonada, que é a trilogia da Rachel Cusk, que foi publicada pela Todavia, o Esboço, o Trânsito e o Mérito. Os 3 livros são maravilhosos, e se você for falar sobre o que se trata, não acontece nada quase, sabe? Não acontece nada. É uma mulher que está conversando com pessoas. E é uma mulher, você sabe que ela é escritora, que ela está recém-separada, está procurando um apartamento, namorar com os filhos em Londres, dá aula de escrita criativa. Ponto. Você não tem mais nenhuma informação sobre a narradora protagonista. E cada capítulo daquele livro, né, daqueles 3 livros, é uma conversa dela com algum interlocutor, que por alguma razão ela está conversando com aquela pessoa, e tá tudo na conversa. E é um romance meio filosófico, assim, porque, enfim, tem muitas elucubrações existenciais e tal, sobre o lugar da mulher em muitas questões, sobre questões de família, de relacionamento, de trabalho. Mas não acontece nada, sabe? Então, se você perguntar o que acontece nesse romance, nada. Não acontece nada, sabe? E aí tem lá 300 páginas em que não acontece nada, além daquela protagonista conversando com 10 pessoas diferentes. E o livro é genial. Então, assim, você não precisa ter uma história incrível, sabe? Uma trama mirabolante para ter um bom livro. Eu acho que é muito mais na voz narrativa, sabe? Na forma como você conta e, né, o que você propõe ali, do que a história, do que acontece em si. Então, acho que isso é o que mais me chama a atenção, assim. E a Angélica Lopes é uma autora que tem uma voz muito própria, a Marta Batalha é uma autora que tem uma voz muito própria, o Alberto Mussi é um autor que tem uma voz muito própria, o Isnei Silvestre, sei lá, poderia citar aqui diversos autores nossos que você lê qualquer texto dele, mesmo que não esteja assinado por aquele autor, você começa a ler e você já sabe, isso aqui foi fulano de tal. Nossa, isso aqui tem uma cara de fulano de tal, sabe? É isso, tipo, você... E isso você nota, a gente nota isso na carta de apresentação, porque a gente pede para as pessoas mandarem uma cartinha de apresentação, né, dizendo quem elas são e tal, enfim, por que elas estão escrevendo aquilo, por que elas estão mandando para a gente, e uma sinopse da obra que está sendo submetida e as 15 primeiras páginas, para a gente dar uma olhada. E, assim, a grande maioria das submissões a gente não passa nem da carta de apresentação, sabe? Porque a carta de apresentação você já vê que, não, sabe, o texto não está estruturado, sabe? E aí, se a pessoa não está conseguindo fazer uma carta de apresentação, sabe?
com todo respeito, não vou nem ler o original, sabe? Não dá. Bom, esse ano a Turma dos Jovens Talentos foi a primeira modelo de seleção, onde eles tiveram diversas etapas, né? Então teve a inscrição, do Publish News TV, teve também artigos deles saíram no Publish News, e a etapa foi um pitching, onde cada um teve 15 minutos para apresentar os seus projetos e as juradas sabatinaram um pouco os nossos jovens talentos. Então, vamos colocar um pedacinho aí da defesa da Ana no pitching. Como você vê hoje o papel do agente? Mudou alguma coisa? Não mudou? Assim, em poucas palavras, o que você acha que faz diferença hoje? Eu acho que hoje em dia, né, com a facilidade que as pessoas têm de enviar os seus manuscritos e todo mundo escreve, a gente tem muita essa sensação de que está todo mundo escrevendo, todo mundo quer ser autor, né? E a gente está num momento em que, felizmente, a atividade do escritor está sendo muito valorizada novamente. Tem um universo de obras literárias sendo escritas e sendo submetidas à apreciação, e o trabalho do agente é fundamental para fazer essa triagem, né, do que realmente tem qualidade, do que realmente vale a pena ser apreciado pelos editores, porque o editor não tem tempo de avaliar, enfim, de fazer esse trabalho ele mesmo, de buscar e fuçar e ler, né, tudo que está sendo escrito e publicado, escrito aqui no Brasil antes de ser publicado e publicado lá fora também, para ser trazido para o Brasil. Então, acho que o trabalho do agente é fundamental para fazer essa seleção das obras e poder apresentar para cada editor a obra que a gente acha que faz sentido para cada catálogo, para o perfil de cada editor, né, e para cada casa editorial. Então, ainda mais nesse momento em que a literatura brasileira está finalmente voltando a ser muito valorizada e que os leitores brasileiros redescobriram, né, a imensidão da literatura brasileira, eu acho que o trabalho do agente literário é cada vez mais importante para fazer essa seleção, para mergulhar em tudo que está sendo produzido e poder selecionar aquilo que a gente realmente acha que tem todo o potencial para chegar ao leitor brasileiro. Ana, uma outra coisa assim, você estava falando de voz, de qualidade também de literária, né? O quanto isso também é pensado em relação à qualidade comercial, né? Se isso também... você consegue ver também uma relação direta ou existe um tipo específico de qualidade que o mercado aceita mais, ou isso não é tão importante para a gente? Como que isso pode funcionar? Eu acho que não, assim, eu acho que se for um bom livro, né, bem escrito, bem amarrado, bem redondo, ele pode funcionar, sabe? E o Torturado tá aí para provar isso, que, sabe, o que define um livro que vai fazer sucesso, sabe? Não tem como prever, assim. Então, eu acho que, obviamente, tem determinados assuntos que são mais populares. No momento, sei lá, um livro que tem um teor feminista num lugar vai ter muito mais espaço de mídia, sabe? De interesse de blogueiros, de etc. Então, tem esses caminhos, assim, tipo, da parte da divulgação, né? Que podem ajudar. Mas eu acho que um bom texto, uma boa obra literária, um bom romance... ele não precisa ter aspectos especialmente comerciais, sabe? Até porque, não sei, eu acho que a qualidade da obra é que vai torná-la bem-sucedida, sabe? Majoritariamente, assim. É muito engraçado porque você perguntar isso, porque eu estava editando agora há pouco uma entrevista que a gente tem lá no blog da VBM, uma das colunas são entrevistas, né, que a gente faz, enfim, com profissionais do mercado editorial e autores. E eu estava editando a entrevista da Raquel Kozer, que deve estar subindo agora para o blog. E ela fala sobre isso, que quando ela entrou no mercado editorial, né, quando ela saiu do jornalismo, entrou no mercado editorial em 2015, que os livros que estavam nas listas mais vendidos eram livros de colorir, eram livros eróticos, eram livros muito... de umas temáticas muito específicas que bombavam e vendiam milhões de exemplares, era 50 tons de cinza, era livro de não sei o quê. E hoje em dia você tem na lista de mais vendidos uma seleção de livros muito mais abrangentes, muito mais literárias num lugar, né?
e que são livros que estão vendendo menos exemplares do que aqueles vendiam, mas eles têm vendas mais contínuas. E eu acho que isso denota um amadurecimento do mercado também, sabe? Porque é muito fácil você ficar vivendo de boom e livros que estouram no mundo inteiro e vendem milhões de exemplares e depois acabam e ninguém lembra daquele livro, sabe? E você ter livros que é o que lá fora, isso é muito legal, porque há um tempo atrás, o que era considerado, tem vários livros que eram considerados literários aqui no Brasil e que você ia apresentar para o exterior, eles consideravam upmarket commercial, que é uma literatura bem escrita, bem feita, né, bem trabalhado, um bom texto que vai te dar prazer na leitura, uma boa história, mas que não tem nenhum tipo de experimentação estética na escrita, sabe? Não é uma coisa acadêmica. É um livro que qualquer pessoa vai poder ler e você pode ler em várias camadas. Você pode ter um leitor que quer ler aquilo apenas de forma superficial pela trama em si, e vão ter leitores que vão analisar aquilo a partir de outros aspectos e outras camadas, sabe? Mas o texto em si não é um desafio para o leitor, mas ao mesmo tempo é um texto bem escrito. Assim. Eu acho que a gente está começando agora a encontrar esse caminho do upmarket commercial, sabe? São livros como da Marta Batalha, são livros como da Angélica Lopes, enfim, são livros como de vários autores que antes eram considerados, seriam considerados pelo nosso mercado e pela crítica como literários, mas na verdade eles não são literários, sabe? Eles são comerciais, mas eles têm uma preocupação com a boa qualidade da narrativa, sabe? Eu acho que isso que diferencia o que a gente chama de livro comercial, que é aquele livro que está ali, sei lá, de influenciadores e que é um pessoal que tem alguma coisa para dizer, mas não são escritores, sabe? Eu acho que tem essa diferença, assim, né? Quando você tem um escritor, a pessoa, o ofício dela é a escrita, né? Então ela domina. É isso que a gente busca, pelo menos, ao procurar, assim, livros que a gente acha que tem potencial, sabe? Eu tenho pavor de ler texto ruim, eu sempre fui a pessoa que odeia texto ruim, então, assim, texto ruim comigo não passa, sabe? E, Ana, você falou aí, né, de que se o livro tem, pensando nos dias de agora, né, se o livro tem uma pegada feminista ali, mesmo que não seja essa a coisa mais central da narrativa, mas que tem esse elemento, ele pode ter um pouco mais de sucesso comercial, né? E você também já disse que vocês estão à frente do tempo, estão lendo aquilo que não foi publicado ainda e estão sempre à frente de todo mundo, né? Lendo antes de todo mundo. Você consegue identificar alguma outra tendência, assim, de futuro, alguma coisa que você acha que, ó, a partir do ano que vem a gente vai ter muito livro de tal temático, tal aspecto na narrativa que vai fazer algum tipo de sucesso? Você consegue identificar essas tendências? Eu acho muito difícil, assim, tipo, apontar, tipo, isso aqui vai fazer sucesso, isso aqui, mas eu tenho visto, eu vou pegando muito dessas tendências, assim, muito pelo que eu vou vendo que os autores vão escrevendo, é muito engraçado, né, porque tem um zeitgeist, sempre tem um zeitgeist, você vai vendo que, por razões distintas, autores que não têm a menor conexão entre si, por alguma razão, pegam uma temática parecida e você fala, cara, tem alguma coisa aqui, sabe? Sei lá, por exemplo, agora a gente está com alguns livros tratando de ditadura, que não é um tema novo, sabe? Não é nada transgressor, digamos assim, em termos de temática. Mas não sei, eu acho que muito provavelmente pelos tempos tenebrosos que a gente está vivendo politicamente, as pessoas talvez estejam tipo, mergulhando mais nessas questões para tentar entender esse nosso passado recente, sabe? Então, está com um livro maravilhoso também, que vai sair no ano que vem pela HarperCollins, que a gente acabou de fechar, se chama Anistia, que é um livro lindo, 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 do Pedro Susequinde, que, assim, né, se você for pensar pelos padrões de agora, ele é um autor, um homem branco, de meia idade, sabe, professor de literatura, e ele não tá nada no hype, sabe, dos autores que estavam no hype, sei lá, esse ano, sabe, porque você tem, tipo, mulheres negras, transgênero, e, enfim, teve uma época, um tempo atrás, que estava tipo, dificílimo emplacar tipo, livro de homem branco heterossexual de meia idade, sabe? E aí, não que as mulheres negras transgênero não tenham que ter espaço, ao contrário, sabe? Mas eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, sabe? Tipo, a gente não pode também fechar as portas
para a literatura masculina, por exemplo, sabe? Para a literatura feita por homens, porque eles tiveram prioridade, mais espaço na história da literatura durante tanto tempo, então agora a gente não vai mais publicá-los e a gente vai só publicar mulheres, preferencialmente negras. Não dá para ser assim também, sabe? Porque a gente acaba abrindo mão de obras de muita qualidade. Então, eu acho que eu sinto essa coisa da ditadura como uma temática, assim. Eu acho que está rolando um interesse, de forma geral, para entender essa história recente do Brasil, entender como é que isso está ressurgindo, né, tão fortemente assim agora, nesse governo, enfim, nesse momento que a gente está vivendo. E eu sinto um amadurecimento do mercado nesse lugar de entender que a gente tem que ter espaço para todo mundo, sabe? Que a gente tem que buscar, na verdade, não são personagens que possam vender o livro pelo personagem que são e não pela obra em si, mas que a gente precisa de boas obras, independente de quem está por trás daquelas obras, sabe? Ana, a gente estava vendo aqui quem ia fazer a próxima pergunta, porque eu e o Léo tinha, aí os dois acabamos nos embolando aqui. Eu queria te perguntar sobre esse canal que você criou para poder falar mais diretamente com os leitores e com o seu público final. Nas suas redes sociais, você sempre faz vídeos falando sobre as obras, e qual a importância que você vê de trazer o público para perto do seu trabalho e de entender esses livros com que você trabalha ou das obras que você acha interessante? Eu acho que a gente abre um canal ali para trocar, né? O que é muito legal, assim, porque como agência literária, a gente não está vendendo diretamente para o público, para o leitor, a gente não vende livro, a gente vende os direitos de publicação, de adaptação e tal, a gente imaterial que a gente está vendendo, né? Então, a gente estava em diálogo sempre com os editores, com os produtores, enfim, com o pessoal dentro do mercado, mas a gente não tinha um canal direto com o leitor. E quando a gente começou a estabelecer isso, foi naquele momento ali no começo da pandemia, que estava tudo parado, ninguém sabia o que ia acontecer e tal, todo mundo apavorado, tudo em suspenso. A gente falou, vamos então movimentar aqui os livros que já estão publicados, sabe? Vamos movimentar, a gente não estava conseguindo vender nada para ninguém, porque ninguém estava comprando nada de novos originais e tal. Os livros todos que estavam planejados para serem publicados no ano passado foram quase todos postergados para esse ano. E aí a gente falou, bom, então uma vez que a gente não está conseguindo vender, né, tipo, novas obras e movimentar o nosso negócio diretamente, vamos tentar vender os livros que já estão publicados aí, que a gente já vendeu, que já saíram pelas editoras, vamos tentar movimentar a vida desses livros com os leitores, sabe? E aí a gente reformulou ali o blog, que antigamente no blog a gente só repostava coisas que saíam e tal, não era bem um blog, sabe? A gente só ia repostando ali. E a gente resolveu falar, não, vamos fazer um canal, vamos organizar como é que vai ser, quais vão ser os conteúdos que a gente vai postar. E aí a gente foi desenvolvendo aos pouquinhos esse modelo que está hoje em dia, que é meio que de uma revista literária, digital, assim. A gente tem uma entrevista por semana, tem uma narrativa inédita, que a gente publica contos, capítulos de livros ainda inéditos, enfim, narrativas, o ensaio que eu escrevi para uma dessas etapas aqui do prêmio, a gente publicou lá também recentemente. Tipo, a gente vai publicando. Eventualmente, sei lá, a gente lê alguma matéria interessante numa revista estrangeira, a gente traduz e publica lá. A gente pede para autores e, enfim, conhecidos, editores, o pessoal do mercado, para mandar para a gente o que você está lendo. E aí a pessoa manda o livro, uma foto dela com o livro e uma frasezinha de por que ela está indicando aquele livro. Enfim, meio com indicações literárias mesmo, sabe? Para a gente ter essa troca. E é muito legal, porque a gente criou um público ali que é super fiel, assim, e no começo a gente achava que seria uma coisa que não teria nenhum retorno financeiro, porque a gente não estava falando, né, com o nosso público ali em termos de modelo de negócio, mas no final das contas acabou tendo. A gente já vendeu alguns livros por causa daquilo. A gente tem uma coluna chamada Lá Fora, que a gente pega livros que a gente acha interessantes dos nossos clientes estrangeiros, que a gente ainda não vendeu para o Brasil, e que a gente acha que tem potencial, e a gente faz uma materinha sobre esse livro e tal, o que está rolando com ele lá fora. E a gente já vendeu alguns livros por causa disso, por causa dessa coluna. Então, eu acho que desse canal, assim, dessa troca também, entender, né? O que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão gostando, a gente vê ali o que a gente publica, o que tem mais reação,
nossos seguidores curtem mais e tal, e a gente vai conseguindo mapear um pouquinho ali também a nossa atuação. E, Ana, só para a gente já concluir, que a gente já avançou um pouco no tempo, inclusive, eu queria saber como é que numa situação normal, né, numa ida sua a Frankfurt ou a Londres, como é a sua rotina nessas feiras, o que é que você leva e o que você traz dessas experiências? Você leva títulos para vender e acaba trazendo algum para apresentar para as editoras brasileiras também, ou você está só focada nas vendas dos autores nacionais que vocês representam? Só para eu entender qual que é a sua atuação nessas feiras. Não, eu faço as duas coisas, porque a gente tem os autores brasileiros que a gente representa, que a gente chama de agenciamento primário, que a gente cuida dessa obra inteira, dos autores, enfim, em todas as frentes, e a gente tem o agenciamento secundário, que são os catálogos de editoras e outras agências estrangeiras que a gente representa para o Brasil, eventualmente para o Brasil e Portugal também, tem alguns clientes que são Brasil e Portugal, tem outros que são só para Brasil. E aí a gente traz essas obras para serem publicadas no Brasil. E aí, nas feiras, a gente, enfim, eu vou para a feira, eu fico enfurnada no centro de agentes o dia inteiro, assim, praticamente sem sair, fazendo uma reunião atrás da outra. E aí, tanto com editores estrangeiros para apresentar os nossos livros brasileiros, né, para publicar lá fora, quanto com scouts, tanto scouts editoriais quanto scouts de cinema. A gente se reúne bastante com scouts, que eles são cruciais assim, para fazer essa difusão dos livros, ajudar a criar buzz ao redor dos livros. Tanto quanto a gente se reúne com os clientes estrangeiros que estão ali apresentando para a gente os catálogos deles e os livros que eles acreditam que têm mais potencial e tal, e enfim, entendendo ali aqueles catálogos para a gente poder fazer a seleção dos livros que a gente vai trazer para o Brasil, sabe? Porque, obviamente, a gente representa os catálogos inteiros, mas nem todos os livros que estão naquele catálogo fazem sentido para o nosso mercado. Então, o nosso trabalho é fazer uma triagem também nesses catálogos para ver o que a gente vai dar destaque para apresentar para os editores brasileiros. E então a gente faz essas duas frentes, assim, na VBM, nas feiras, eu cuido mais ativamente dos autores brasileiros, e o Miguel fica mais responsável por organizar esse rolê com os clientes estrangeiros para o Brasil, assim. Mas acaba que todo mundo faz tudo, né? Porque, enfim, somos 4 pessoas, então tá todo mundo fazendo tudo o tempo inteiro. Muito bom. Ana, obrigado por conversar com a gente, parabéns pelo prêmio. Muito obrigada a vocês. Agora a gente vai para o momento MVB Brasil e a gente volta com as nossas indicações. E de volta aqui com o momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas? Fala, Fábio. Tudo bem? Fala aí, pessoal. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar, a gente sempre fala de coisas boas, de novas práticas, tudo, mas nem sempre as coisas dão certo, né, Ricardo? É isso aí, Fábio. Nem sempre as coisas dão certo e muitas vezes até nem é porque a gente faz errado. Acidentes acontecem, né? E quero falar hoje de um controle que a gente tem dentro da MetaBooks que ajuda a evitar mal entendimento ou evitar alguns erros que podem acontecer por uma digitação errada. E aconteceu há pouco tempo, uma editora que é nossa cliente, que usa a MetaBooks, ela foi cadastrar um livro e ela digitou errado o número do ISBN, digitou um dos dígitos, ela digitou errado, só que, claro, muitas vezes pode ser que mesmo digitando errado, você tenha um número de ISBN válido. Uhum. E a nossa plataforma, ela tem essa validação, primeiro, que é esse número de ISBN é válido, que ela faz o cálculo pelo dígito verificador. Mas existe uma outra coisa que é muito importante, é que se esse ISBN pertence àquela editora, né, que é a questão do prefixo do ISBN. E nós também fazemos a validação do prefixo. Aliás, nós somos a única ferramenta que faz isso. O que aconteceu com essa editora? Quando ela foi cadastrar esse livro na MetaBooks, a plataforma informou, olha, esse
prefixo não pertence a você e se você não pode utilizar esse ISBN. Ela voltou, foi fazer a revisão, realmente aquele prefixo não pertencia a ela, só que como ela tinha feito alguns envios de informação sem usar a MetaBooks, esses outros lugares para onde ela colocou o ISBN, entre aspas, errado, né, porque não era dela, ela teve que depois correr atrás para corrigir. Mas dentro da MetaBooks ela pôde fazer a correção imediatamente, atualizou, corrigiu isso, e a informação seguiu correta daí para frente. Então, é uma exclusividade nossa, e é uma coisa que é muito importante. Tem um fato que nós tomamos conhecimento logo no início, quando a gente começou a operar no Brasil, a gente estava preparando para operar e nós estávamos conversando com uma livraria e ela contou para a gente que aconteceu isso. Eles vendiam na livraria um livro de ficção de uma editora grande e já tinha um bom tempo que esse livro estava à venda na livraria. E chegou a época dos livros didáticos e eles receberam os livros didáticos das diferentes editoras. E chegou lá um livro didático e eles foram cadastrar e deu a informação que este ISBN já existe no catálogo. Foram correr atrás, ver que ISBN era esse, e era esse livro de ficção que eles já estavam vendendo há algum tempo. Uhum. Resumo da ópera, a editora de ficção, por algum erro de digitação também, tinha usado um ISBN que não era dela. Consequência, a livraria tirou o livro de ficção de venda, porque era a época de volta às aulas, tinha que colocar o didático para vender. E a editora de ficção ficou lá uns 3 meses sem vender o livro, até que ela pudesse imprimir etiquetas, colar etiquetas, corrigir, fazer todo esse processo que era super complexo. Então, é muito importante essa verificação do ISBN que a gente faz, esse controle eu chamo controle de propriedade do ISBN, garantir que aquele prefixo seja da editora, e a gente garante isso dentro da MetaBooks, e a gente ajuda que a editora não perca, você não perca a produção, você não perca tempo de venda e uma série de coisas, e também mantém limpo o cadastro e o controle das próprias livrarias que recebem a informação. Então, usem aí a gente, usem bem essas informações. Muito bom. Que pensar só em erro em ISBN e isso ser impresso em capas e livros, nossa, me dá até um arrepio aqui. Realmente isso ajuda bastante. Ricardo, muito obrigado, viu? A gente vai se falando aí. Imagina, valeu, Fábio. Um abraço a todo mundo aí. E você, Leonardo, quer começar as indicações? Eu? Surpresa. Eu tô, Fabinho, não sei. Você me chamou? Eu tô surpreso. Então você começa. Hoje eu vou fazer uma contraindicação. Vou contraindicar um livro. Um livro não, um filme. Eu sou apaixonado, completamente apaixonado pela obra do Ferzan Özpetek, que é um cineasta turco. Assisto tudo que ele faz. E aí, esses dias, navegando pelo Amazon Prime, eu vi que tinha uma cópia do filme dele, uma cópia brasileira do Mini Vagante, que é o primeiro que disse, que é um filme maravilhoso, que eu adoro. E aí fizeram uma versão brasileira desse filme, que se chama Quem Vai Ficar com o Mário. Gente, é um horror. Então, assim, eu estou contraindicando Quem Vai Ficar com o Mário. Assista o original, que é maravilhoso. Em português, o filme se chama O Primeiro que Disse. A história são 2 irmãos que são gays, e um deles mora em Roma e o outro em Lecce, no sul da Itália. E aí o de Roma chega a Lecce para contar para os pais que ele é gay. E aí, quando ele diz isso pro irmão, o irmão fala assim, não faça isso, não faça isso. E aí acaba que esse irmão faz antes dele, e aí mela todo o plano que ele tinha. E o filme é maravilhoso. Você se emociona, você ri muito, e é muito lindo, assim, o filme é muito bom. A versão brasileira, não assistam, não percam o tempo de vocês, porque
Quem vai ficar com o Mário? Flopou. E você, Ana, você quer indicar alguma coisa pra gente? Ou contraindicar também, se for o caso? Eu vou indicar o último livro de não ficção que eu li, que eu amei, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que acho que foi Elefante que publicou aqui no Brasil, se eu não me engano. Detesto o nome errado da editora, mas eu acho que é da Elefante. Que é um estudo da Silvia Federici sobre as raízes da opressão feminina pelo capitalismo e a forma como o capitalismo, na verdade, é antifeminista e as formas como a gente pode contornar isso a partir do entendimento dessa situação. Eu acho que foi um livro que foi muito esclarecedor para mim em muitos aspectos, porque eu nunca tinha pensado na história da opressão à mulher, a questão do corpo da mulher com relação ao aborto e esse controle, né, da sexualidade feminina e tal. Eu nunca tinha pensado tão profundamente sobre isso a partir da perspectiva do capital, né, e do controle da mão de obra para o capital. Então eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É muito bom. E você acertou o editor. Só foi confirmar Yes. e da Elefante. Boa. E você, Maju, quer indicar alguma coisa pra gente? Eu vou indicar o livro The Invisible Life of Eddie LaRue, que acabou de ser publicado pela Record como A Vida Invisível de Eddie LaRue. Ele é uma fantasia onde tem a Eddie, ela nasceu nos anos 1700, bolinha, vilazinha francesa, e ela sempre quis conhecer o mundo, só que é uma vilazinha francesa nos anos 1700, então ela precisa casar. Só que no meio do casamento ela foge e faz um trato com um deus antigo, só que ele é um deus da escuridão. Então o trato sai de uma maneira errada. Ela vai para viver eternamente, para conhecer todos os lugares e ser livre. E que quando ela sentir que ela conheceu tudo, ela vai dar a alma dela para ele. Só que ele, para deixá-la livre, ele faz com que ninguém lembre a Eddie. Então toda vez que ela conhece alguém, assim que a pessoa se vira ou fecha uma porta, a pessoa esquece da existência dela. E esse livro tá me deixando muito triste, assim, eu tô na metade dele. E eu fico pensando no terror que deve ser você ser esquecida o tempo inteiro. Já faz 300 anos que ela tá viva na história. E tem muitos perrengues que eu não tinha nem imaginado, assim, no começo do livro, que me deixou muito chateada. Que bom que você tá indicando pra gente. Obrigado. Mas eu imagino que você esteja gostando, né? Ele é maravilhoso. Eu tava com medo de ler o livro porque muita gente tinha me indicado. E eu tava tipo, vocês estão me dando tanto hype desse livro que a hora que eu for ler, ele não vai, viver ao hype. Eu estava errada. O livro é muito bom. Apesar do mood do livro também, né? E você, Thalita? Eu vou indicar uma série que eu assisti essa semana, Mare of Easttown. Já tinham me indicado para eu assistir há um tempo e eu, sei lá por que não assisti antes. É muito boa, é com a Kate Winslet, tem na HBO Max, e ela é uma detetive e ela tem que, basicamente, descobrir quem matou uma pessoa lá na série. E tem só 7 episódios, rapidinha, muito boa. A Kate Winslet está perfeita nessa série. Enfim, vale muito, muito, muito assistir. Muito bom. Tava de olho nessa também. Então vale a pena. Vale, eu só vale. fiquei com receio de ser só aquele, um trailer normal, blá blá blá, descoberta. Não, vale sim. E eu vou indicar um podcast. Eu sou um nerd, pra quem não sabe, mas né, já deve saber. E tem uma história que eu acho muito interessante, de como a tecnologia, o computador entrou na vida dos brasileiros. Que é uma história quase nunca contada, e eu acompanhei parte dela, porque, desde que tinha... Meu irmão, sempre mais velho, sempre gostou disso, mais nerd do que eu. Meus pais caíram no conto de que computador ajuda a educar as crianças, né? E a gente descobriu logo que não era bem assim, mas que era porque tinha joguinhos. Mas isso me ajudou muito. É uma coisa que me ajuda, inclusive, no trabalho hoje em dia e tal, né? Afinal, eu trabalho também com livros e tecnologia, de certa forma. Mas é uma história muito legal que vocês sabiam que era proibido importar computador nos anos 80, assim, sabe? Coisas do tipo. E você só conseguia trazer do Paraguai ou comprar cópias, sabe?
as empresas compravam tipo um Mac da Apple, fazia uma cópia fajuta e vendia no mercado, entendeu? Então era uma coisa que a pirataria é uma coisa bem mais antiga do que a gente imagina. Ou do tipo, você ia numa loja e falava assim, eu quero esse programa, aquele ali e aquele ali. E aí o cara gravava um disquete pra você, e claro que ninguém recebia uma grana a respeito. Mas é uma história muito legal, o podcast chama Primeiro Contato. Tá, vou colocar a indicação aqui. É muito bacana e é super bem feito, porque é uma história e uma narrativa muito divertida, apesar de não parecer. Juro que é legal. Mas, com isso, a gente termina aqui. Ana, obrigado novamente. É muito legal, parabéns pelo prêmio. Depois você conta pra gente como... Apesar que vai demorar um pouquinho, mas conta pra gente como vai sendo isso e como for em Frankfurt, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Um prazerzão tanto ganhar esse prêmio quanto estar aqui conversando com vocês. Estou super feliz. Parabéns, Ana. Estou super ansioso para chegar 2022 e a gente juntos. Ai, também vai ser muito legal. Então tá bom, Temos gente. um programa, Fabinho? Temos um programa e esperamos todos vocês na semana que vem. Valeu, Maju. Até mais. Valeu, Léo. Tchau. Vai, gente. Tchau, tchau.